Você sabia que as batalhas que os pais se negam a lutar, os seus filhos serão obrigados a lutá-lo? Pois muito bem, nós como sociedade fomos treinados a pensar que o sofrimento que a gente passa, as coisas que a gente vive, as situações desagradáveis que a gente tem que enfrentar é culpa nossa, porque todo o resto não é culpado. Nós é que somos culpados por permanecermos numa situação de abuso de poder. Nós é que somos culpados por permanecer em lugares em que não nos fazem bem. Só que tem uma coisa que as pessoas ainda não entenderam. Os manipuladores, eles conhecem exatamente essa nossa fraqueza. O nosso medo de julgamento, o nosso medo de crítica e de todas as outras situações. Nenhuma vítima permanece ao lado de um abusador porque ela não conhece o abuso. Não, ela sabe que está sendo vítima de um abuso. Entretanto, o manipulador sabe exatamente o que falar, o que fazer e aonde tocar para que essa vítima permaneça conivente aos seus abusos. Então, como sociedade, fomos ensinados e treinados a aceitar a manipulação como algo real. Existe uma coisa que as pessoas ainda não entenderam, que existe uma coisa chamada vida real. O que acontece realmente na vida real não é o mesmo que acontece em todas as outras plataformas, em todos os outros lugares. Porque enquanto você não estiver na situação de vítima, passando pelo que os outros estão passando, você vai ter sempre uma opinião contrária. Você vai ter sempre um interfúgio. Você vai conseguir sair de certas situações. Por quê? Porque você não é o alvo da manipulação. Você não é o alvo do malfeitor. Do malfeitor. Essa que se fala essa palavra? Eu acredito que sim. Porque quando você é alvo de um abusador, de um manipulador, de uma pessoa que faz mal para outras pessoas, você não consegue simplesmente sair se você não se der conta ou você não tiver aquilo que chamam de amor próprio. Um momento para você dizer chega, um momento para você dizer basta. Chocolate, por que você está falando sobre isso? Porque infelizmente a nossa sociedade angolana esses dias passou por uma situação muito triste, que nós não desejamos para ninguém, apenas foi um test drive para ver o que pode acontecer. Perdeu-se vítima, muitas pessoas ficaram sem emprego, entre outras coisas mais. Entretanto, várias análises foram feitas de várias pessoas nos bastidores que não estiveram no meio da situação, deram as suas opiniões positivas e negativas. Teve o lado do contra, o lado do que concordou e discordou em alguma coisa, mas não é sobre concordar e discordar, é sobre o que leva as pessoas a explodirem, o que leva as pessoas a tomarem certas decisões, tomarem certas iniciativas para se protegerem ou para irem à busca dos seus direitos e valores. Por isso é que nós temos uma frase que diz: todo cuidado vem acompanhado de um direito humano. Quando você não cuida, quando você não trata com dignidade o seu povo, quando você não trata com dignidade quem está do seu lado, com certeza os direitos dessas pessoas estão sendo saqueados, estão sendo todas as outras coisas mais, e isso leva as pessoas a explodir em um certo momento. Então, se nós queremos uma sociedade harmoniosa e em paz, a manipulação não pode ser feita com palavras. Chegar e ameaçar. Se vocês fizeram isso, vocês mereceram. Quer dizer, a sociedade mereceu perder a vida. Mas a sociedade, diante de todo esse vandalismo, diante de todas essas situações que aconteceu, a sociedade não teve o direito de ter uma resposta digna do tipo: nós ouvimos a vossa lamentação, nós sentimos a vossa dor e nós vamos rever isso. Mas sabe por que isso não foi feito? Porque o manipulador, assim como ele sabe que colocando palavras de medo, frases e situações de outras situações, mas a vítima sempre vai chegar e ficar daquele lado. Eu poderia ter feito diferente, porque afinal de contas eu fui o culpado dessa situação. E nunca exatamente quem é o culpado da situação. E nunca exatamente quem poderia evitar uma situação do gênero.
e nunca exatamente quem poderia melhorar a situação. E isso não é apenas no lado político, isso acontece também no lado pessoal. Algumas pessoas vivem situações desnecessárias, desagradáveis, ao lado de certas pessoas, ao lado de muitas outras coisas, exatamente pela manipulação. Eu poderia fazer diferente, eu poderia melhorar. Acontece que o melhoramento, fazer diferente, não é apenas de uma parte, é de todos os outros lados. Porque quando não existe respeito, não existe reciprocidade. Quando não existe amor, não existe reciprocidade. Reciprocidade de respeito, reciprocidade de amor e reciprocidade de entrega. Então é sobre isso. Gente, nós precisamos rever os nossos conceitos de certo, correto, de vítima e não vítima. Porque quando nós somos coniventes à dor e ao sofrimento dos outros, é porque a gente não está sentindo o mesmo. É a falta de reciprocidade que faz com que a gente continue aceitando ser manipulados, os maus tratos, com palavras, com ameaças, com medo. E não é sobre isso. É sobre dizer basta. E quando você decidir dizer basta, a coragem de seguir em frente, mesmo perdendo tudo, ela vem junto. Pense nisso.